E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje quero iniciar a nossa direção espiritual com um trecho da oração que foi rezada no começo da celebração, que diz assim: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos deste. Olha como é forte essa oração inicial de hoje. Isso cabe a mim e cabe a cada um missionário desta comunidade e a todos que estão ouvindo pelo YouTube ou pelos outros meios de comunicação, que Deus é a fonte de todo bem. Ninguém é bom, ninguém faz algo bom se esse dom não vier de Deus. O ser humano, ele é capaz de fazer o bem, capaz de fazer obras maravilhosas, extraordinárias, como nós vemos na história dos santos, desde que esteja vinculado a Deus, que é a fonte de todo o bem. Por isso que não dá para seguir sendo bom, fazendo coisas boas, sem ter o coração unido a Deus. Então, quando nós nos deparamos com nossas misérias, nossa tendência para o mal, porque todos nós temos a tendência natural ao mal, o que a igreja chama de concupiscência da carne. Todos nós temos a tendência ao pecado. Se a gente deixar, a gente fica pior que os animais, né? Se mata, se faz, é uma desgraça. Quando nos deparamos com nossas tendências naturais, devemos recorrer ao sobrenatural. Devemos recorrer a Deus, porque Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte da perseverança. Ninguém persevera no caminho de Deus por força humana. Por mais que seja perseverante, por mais que seja constante em tudo nesse mundo, mas para andar com Deus não basta isso. É preciso ser amigo de Deus para perseverar no caminho de Deus. Ele é a fonte. Então a oração diz assim: estreitai, Senhor, os laços que nos unem convosco. Estreitai, pedir a Deus. E nós, como comunidade Voz dos Pobres, devemos pedir a Deus que Ele estreite esses laços que nos unem a Deus. É preciso saber quem está conosco nessa grande barca da nossa comunidade. E para saber isso é preciso estreitar os laços. Saber que Deus está conosco. Embora tempestades, que é igual naquela passagem onde os apóstolos estão com Jesus e o vento balança a barca para lá e para cá e a barca parece que vai afundar e Jesus parece que está dormindo na barca e eles ficam apavorados, preocupados e vão acordar Jesus e de repente Jesus manda que tudo se acalme e tudo se acalma. O Senhor ainda corrige os apóstolos dizendo que eles não tinham fé. Tinham pouca fé. Então, todos nós não somos diferentes dos apóstolos, nós temos pouca fé também. Então,
todos os dias devemos pedir a Deus a graça de estreitar os laços com o Senhor, para que Ele alimente em nós a certeza de que Ele está conosco. A cada dia Ele vai renovando no nosso coração essa certeza, porque tudo que acontece, e na nossa comunidade que passa por várias provas permitidas por Deus, nada surpresa, porque tudo foi avisado antes, mas dá a impressão dessa ventania que vai afundar, mas está tudo sob controle. Não tem nada fora do script, nada fora do que o Senhor determinou. Mas é preciso estreitar os laços para entender que é necessário que se passe por esses momentos para que a nossa comunidade alcance de Deus o que Deus pretende e espera dela. Quando eu digo alcance de Deus o que Deus pretende e espera dela, é o que diz no final dessa oração, ó. Estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Ele deve alimentar em nós, Ele só pode alimentar em nós, para que a gente possa guardar o que Ele nos deu, que é nosso carisma, que é a nossa espiritualidade. Tudo isso quem guarda é Deus. A partir do momento que nós rezamos, pedimos essa quaresma de São Miguel que nós rezamos, que a comunidade toda tem rezado o rosário nessa intenção da guarda do nosso carisma e da nossa espiritualidade. Então não é de se espantar que algumas coisas estão sendo espremidas para fora da comunidade. Algumas coisas que não eram da vontade de Deus têm sido espremidas para fora, e isso é traumático. Mas outras coisas belas têm acontecido e aparecido, né? E o Senhor ainda fará coisas maiores, mais belas do que essas. Mas é necessário acreditar que Ele está na barca, que Ele cuida de tudo, que não se deve temer, por mais fortes, por mais que a barca balança para lá e para cá, por mais que pareça que a coisa está difícil, o Senhor cuida de tudo. Se vocês olharem a história de todas as congregações e comunidades, é muito parecida com a nossa. Todas que são comunidades de verdade, associações e congregações de verdade, de carismas autênticos, todos eles passaram por dificuldades na sua fundação e passam até hoje, mas principalmente durante a vida dos seus fundadores, a comunidade é chacoalhada para todo lado. Porque ela é o que? Ela é uma semente do céu na terra. Uma comunidade é uma semente do céu na terra. Então, nessa terra, onde o príncipe deste mundo é Satanás, quando se lança uma semente boa, que ele sabe que vai ser regada, que vai dar frutos, que vai crescer pela graça de Deus, vai ser atacada de todas as formas. Mesmo as formas que a gente às vezes nem imagina. Às vezes os ataques vêm até de dentro mesmo, né? É o joio que cresce junto com o trigo. Mas esse mistério da permissão do joio crescer dentro do trigo, junto com o trigo no campo de Deus, já é previsto também. Jesus sempre disse isso. Sempre: eu envio vocês como ovelha em meio a lobos, né? É assim que funciona. O reino dos céus neste mundo não é querido, não é apreciado. A linguagem que o Senhor Jesus ensina, as coisas que Ele ensina, não é admirado por este mundo. Às vezes as pessoas até colocam frases de Jesus, frases falando sobre Jesus na camisa, ou no Facebook, ou no Instagram e tantos outros meios de comunicação, mas não querem ter compromisso com aquelas frases. É só para mostrar. É só para mostrar. Esses dias até postei uma frase dizendo: os elogios não te levam para o céu e as críticas não te levam para o inferno. São suas atitudes que vão determinar seu destino eterno. Para que a gente acorde para essa realidade, né? Que não adianta parecer cristão, tem que ser, né? Não adianta parecer bonzinho, parecer e todo mundo pensar. Nada disso vai estar no dia do seu julgamento.
É você e Deus, suas atitudes na frente. O quanto você tentou ser melhor, o quanto você lutou para fazer o bem, o quanto você sofreu pelo bem. Bastante gente até está determinada a fazer o bem, mas não quer sofrer pelo bem. Mas o caminho de Deus é sofrer pelo bem. Então nós sofremos pelo bem, porque Cristo sofreu pelo bem, e nós seguimos a Cristo. Então não é só ensinar o certo, não é só ensinar a fazer as coisas boas, e nem é só fazer as coisas boas, mas sofrer para fazer as coisas boas, passar dificuldade para fazer as coisas boas, como nós passamos, os aluguéis das casas, as dificuldades, despejo aqui, vamos para outro lugar, nós sofremos para cuidar dos pobres, sofremos para fazer o bem. Isso é ser de Deus, e isso em tudo na nossa vida, em tudo. Às vezes uma situação seria fácil de resolver sem ser cristão. Vou lá, dou meia dúzia de soco na cara, acabou, né? Seria tão mais fácil, né? Mas o Senhor nos ensina o quê? Sofrer pelo bem, lutar com outras armas, lutar de outra forma, oferecer o sofrimento pelas almas, por aquelas mesmas almas que te traem, que te fazem mal, que te falam mal, que aplicam golpes e tantas coisas que a gente tem sofrido. Oferecer esse sofrimento pela salvação deles mesmos. Sofrer pelo bem. São Paulo aos Colossenses, na primeira leitura de hoje, diz assim, irmãos, Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas, preste atenção nessa parte, mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho. Olha que forte isso. Cristo morreu por nós. Cristo nos ensinou a sofrer pelo bem. Cristo nos ensinou a ter esperança no céu. Mas é necessário que permaneçamos inabaláveis e firmes, sem se afastar da esperança que o Evangelho nos deu. Então, às vezes, as tribulações, as incompreensões, a maldade humana, a maldade do demônio, e o mundo em geral, e a nossa própria carne, tudo conspira contra a esperança que o Evangelho colocou dentro do nosso coração. Então, São Paulo apóstolo está dizendo, é necessário que vos mantenham inabaláveis na esperança que o Evangelho vos trouxe. Qual é a nossa esperança? De estar com Jesus. Qual foi a esperança nossa quando abraçamos a fé? Estar com Jesus. Quando entramos para o caminho, estar com Jesus, amar Jesus, poder vê-lo face a face. Essa é a nossa esperança. Então que nada nesse mundo, tribulações externas e nem internas, nos tire essa esperança, nos tire essa fé, nos remova do caminho. Nada nos remova desse caminho. Se manter inabalável apesar das dores, se manter inabalável apesar das traições, se manter inabalável apesar das tentações, se manter no caminho do Senhor apesar das minhas próprias fraquezas e quedas, principalmente quando o meu inimigo sou eu, quando quem me desanima sou eu mesmo, quando quem me desanima são minhas atitudes, meus pecados, minhas fraquezas. Mesmo assim, se manter inabalável na esperança e continuar lutando para ser de Deus, continuar lutando para ser melhor, continuar lutando para ser capaz de sofrer pelo bem do outro. E não é questão do outro merecer ou não, é questão de sofrer pelo bem do outro. Que fique esse ensinamento para toda a nossa comunidade, a certeza de que Deus está conosco, a certeza de que Deus cuida da gente, a certeza de que a mão de Deus nos leva como uma mãe leva uma criança no colo, e que tudo está sob o controle dele.
para que a gente não desanime, para que a gente permaneça firme e forte, que depois da tempestade vem a bonança, e o Senhor tem para nós bons tempos, que virão brevemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.